Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à disciplina Fundamentos das Mídias Sociais Digitais. Eu me chamo professor Márcio Gonçalves e estarei com vocês ao longo de todas as aulas, debatendo, discutindo, trazendo exemplos práticos do mundo das mídias sociais digitais. Então, prepare-se para assistir essa aula e anotar todas as dúvidas e levar para o fórum, debater com a gente, porque nesse debate, nessa troca de conversas, a gente aprende bastante. Hoje, a gente fala do módulo 1, e esse módulo 1 tem o seguinte conteúdo: Introdução à cultura digital. Por que a gente vai começar pela introdução? Porque pode parecer que já é do nosso dia a dia, mas as coisas não começaram agora. Então a gente precisa conhecer autores, a gente precisa conhecer uma série de fundamentos que nos ajudam a compreender o momento atual do cenário da comunicação digital. Então, a gente vai ver aqui na aula de hoje os seguintes pontos. O primeiro é o conceito de cultura digital. De onde isso surgiu, como isso vem impactando o nosso dia a dia. Importante conhecer o conceito para a gente ver e visualizar na prática as nossas ações. Depois a gente vai conhecer as principais características dessa cultura digital, né? Porque conhecendo as características, a gente começa a pensar de forma estratégica e crítica. Nas aulas, a gente vai sempre desenvolver um pensamento crítico em relação ao que a gente consome diariamente, em relação ao que a gente consome e também o que a gente produz. Porque nesse mundo da comunicação digital, a gente não é apenas hoje consumidor, mas também a gente é produtor de informação. Outro ponto é conhecer os autores fundamentais que pensaram e que ainda estão pensando todo o fenômeno da cultura digital. Isso ajuda na hora de fazer um artigo, na hora de fazer um trabalho, na hora de fazer uma citação. Conhecer os autores, sejam eles norte-americanos, europeus, brasileiros, nos facilita muito, porque os conceitos nos ajudam a compreender a vida prática. Vamos conhecer as transformações culturais promovidas pelo digital, porque de tudo isso que a gente conhece, a grande importância é entender o processo de transformação. A sociedade passa por um processo de transformação em relação à economia, ao social, né, às relações de trabalho. Então, tudo isso é muito importante. Então, conhecer as transformações faz com que a gente tenha um pensamento mais estratégico, um pensamento mais crítico, nos ajuda a criar conteúdo. Então, tudo isso é muito importante. Vamos conhecer a cultura digital e a educação barra mercado, né? Qual é a relação que isso tem? Muda a nossa forma de trabalhar, muda a nossa forma de estudar, de agir, de se relacionar. Então, esse ponto também é muito importante, porque se criam algo novo, criam algo digital novo, como a gente aprende isso? Para que aprender? O que fazer quando a gente aprende? Bom, outro ponto são os novos debates contemporâneos, né? O que toda essa questão do digital traz para a realidade atual. Será que a gente já aprendeu de tudo ou tem muita coisa nova chegando? Então, apertem os cintos porque a gente começa falando do conceito de cultura digital. Então, veja bem, se antes, lá no início, né, a cultura digital referia-se apenas às mudanças tecnológicas, e aí a gente pensa muito no físico, né? A criação de produtos físicos que ajudavam no digital, o CD-ROM, o computador. Mais do que isso, além disso, que todo dia é criado, né, inegavelmente a gente todo dia percebe que o mercado traz uma novidade. Mas, além disso tudo, a gente precisa entender as transformações socioculturais. Então, quando você tem um conteúdo que permite a interação, que permite a produção, que permite o compartilhamento da ideia, tudo isso causa uma certa transformação. Conta para mim, quando é que você se sente com vontade de compartilhar uma informação que recebeu? Mas veja, a informação que você recebeu foi checada? A informação que você recebeu, ela é verídica ou você simplesmente teve uma sensação de compartilhamento?
Vamos falar sobre tudo isso. O que leva uma pessoa a compartilhar um conteúdo? O que leva uma pessoa ou o porquê da importância de você checar uma informação, né? Então, a interação com as pessoas da rede, o conhecimento dos atores da rede, a necessidade de imediatamente compartilhar um conteúdo, tudo isso faz com que a gente entenda que há uma transformação de comportamento na sociedade, entendem? Uma mudança de que as pessoas se apropriam do conteúdo, passam adiante, ou as pessoas resolvem produzir um conteúdo e hum, esse conteúdo não agrega muito valor à sociedade. A questão que a gente precisa se preocupar é que, entendendo dessa cultura digital, é preciso também desenvolver um pensamento crítico diante de tudo o que a gente consome diariamente. A gente consome informação até a hora de dormir, alguns também acordam e já querem consumir informação, porque se o celular está dormindo ao seu lado, ele possivelmente é o seu alarme, ele é o seu, né, gestor de e-mails, ele é o seu editor de vídeo, ele é o seu editor de imagem, ele é um hub. O que é o hub? O hub é de onde saem as coisas, né? Então, se esse aparelho hoje ele está muito colado a você, ele te dá acesso à informação. O que vamos entender nas próximas aulas é o que as pessoas estão fazendo com tudo isso, por que elas estão fazendo isso, as consequências de tudo o que elas estão produzindo. Portanto, o pensamento crítico vai fazer com que a gente entenda que temos uma ferramenta muito poderosa na palma das mãos, mas o que vamos fazer com ela? Então, vamos seguir adiante porque existem principais características dessa cultura digital, né? A primeira é a interatividade. Então, quando você interage com um indivíduo, quando você interage com aquele conteúdo, né, no sentido de que ele foi produzido por uma pessoa, né, ou até por uma máquina, não podemos negar que o conteúdo pode ter sido produzido por uma máquina a mando de uma pessoa, né, a criação de uma pessoa. A gente está dizendo que a sociedade agora interage. Vou usar um exemplo prático para a gente poder entender o seguinte. Vamos pensar na mídia rádio. Você acha que a mídia rádio, naquele programa de rádio que a gente ficava ouvindo assim, né, até assim na orelha, ou então na sala de casa, na cozinha, você conseguia interagir com aquele conteúdo? Inegavelmente, a mídia rádio, ela é bastante interativa, porque você poderia ligar para a redação da rádio, e o radialista ou a secretária do radialista poderia atender. Mas não era para todos, né? Havia um telefone para você denunciar algo, mas se tivesse ocupado, você teria que ficar na fila. Hashtag eu sou da época em que a gente ficava na fila de telefones ocupados, né? Mas era o início de um processo de interatividade. Ao passo que na TV, essa interatividade ela se reduz um pouco. Porque se você está assistindo a um telejornal, você não consegue interferir no telejornal. Você não conseguia, na verdade, há algum tempo. Hoje, se o telejornal já diz que tem um telefone, que você pode mandar imagem, acontece essa interação. Mas quando a gente está falando de um produto digital, e aí a gente vai falar dos posts, né, das interações, das conversas, tudo isso se torna muito mais dinâmico. Tudo isso se torna muito mais interativo, porque são várias pessoas comentando ao mesmo tempo. Uma comenta em cima da outra, uma marca a outra, e isso é uma transformação, isso é uma característica da cultura digital, né? Então isso impacta muito o mercado, isso impacta muito o cenário, porque existem questões que a gente precisa lidar com isso, né? Então, entender o mundo interativo é muito importante. Outro ponto é a conectividade e a ubiquidade. O que é a conectividade? Se os indivíduos estão conectados, eles podem comunicar-se. Mas, se estão conectados, é possivelmente que eles estejam ao mesmo tempo em diferentes lugares. E isso é o que a gente vai chamar de ubiquidade. Então, veja, nós não somos, nós não conseguimos ser onipresentes, porque onipresença é uma questão
digamos assim, religiosa e espiritual. A gente não está falando da onipresença, a gente está falando da ubiquidade. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos aqui assistindo a aula, possivelmente alguém já está te chamando via grupos virtuais, você já comentou, porque você deu uma pausa. Ou você até consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né. Então você está mandando um e-mail que chegou na mesma hora que você está assistindo a aula. Quer dizer, a ubiquidade tem relação com essa questão. Você está em diversas plataformas, usando diferentes logins, né, o seu avatar está passeando por aí no ambiente digital e virtual, então a ubiquidade é muito relacionada a isso, porque está numa reunião e está respondendo e-mail, está numa reunião e reclamando com alguém, respondendo, ó, você pode até dirigir e digitar, o que não é recomendado, descer uma escada e digitar, o que não é recomendado. Então, quando a gente pensa na ubiquidade, significa que o mundo está muito conectado, as pessoas estão interagindo, porque elas podem estar ao mesmo tempo em diferentes lugares virtuais, certo? Muito bem. Então, isso vai gerar o quê? Uma participação ativa, no seguinte sentido: você deixa de ser apenas um consumidor de informação e passa a ser um produtor de informação. Essa expressão prosumidor vem de uma junção, né, se eu for mesclar os termos em inglês, o producer e o consumer, o produtor e o consumidor. Aí eu aportugueso e digo produtor e consumidor. Então eu digo que, em geral, as pessoas hoje elas são prosumidoras. Prosumidoras porque produzem e consomem, produzem e consomem. Então eu interajo com um conteúdo, mas também posto alguma coisa minha lá, né. Eu subo um conteúdo, eu faço um vídeo, eu posso boto a minha foto, eu comento. Então isso tudo é muito importante a gente entender, né, porque senão há pessoas que elas só se tornam consumidoras, e o que a máquina digital mais quer é que as pessoas só consumam. Ou não, até que produzam também, porque isso gera a máquina, né, isso faz gerar o movimento da máquina. Muito bem. Outra característica da cultura digital é o remix. O que que é o remix? Você se apropria de um conteúdo e você remixa. Você coloca a sua versão. Então, quando a gente pensa em coreografias em ambiente digital, quando você pensa em paródias, né, quando você pensa em imagens manipuladas, você percebe que há uma cultura do remix. Isso é muito advindo dessa cultura digital, né, porque antes você não conseguia remixar, você esbarrava em direitos autorais e tudo mais. Hoje você também esbarra em direitos autorais, mas você precisa entender que muitos autores até abrem os seus conteúdos para permitir o remix. Então você vê uma legião de cantores, por exemplo, que permitem que você faça a sua própria coreografia, que você dê o seu comentário, que você faça do seu jeito, né. Isso é tudo característica desse mundo digital. Outro ponto é o compartilhamento e a produção colaborativa, né. Você está colaborando ali, as pessoas estão colaborando com o conteúdo, né, uma produção colaborativa de conteúdo. Ao mesmo tempo, uma velocidade e efemeridade da informação. Ou seja, é rápido, a informação chega com muita rapidez, né. E também ela pode ser efêmera. Efêmera por quê? Porque ela é passageira, assim como acontecem nos stories. Bom, agora vamos conhecer os autores fundamentais dessa cultura digital. E eu fiz questão de pensar em trazer 3 autores fundamentais, porque eu também quero fazer uma introdução, cultural, situar vocês de onde eles são, para a gente entender esse pensamento de onde está vindo, né. Então o primeiro é o Pierre Levy. Para quem já conseguiu fazer uma associação, Pierre Levy é europeu, né, francês. Ele traz o conceito da inteligência coletiva e do ciberespaço. O que essas 2 expressões querem dizer? A inteligência coletiva é quando a gente aprende com o outro, é a aprendizagem entre pares, né. Você aprende coletivamente com o outro. Então, vamos pensar num mundo de YouTube, por exemplo, onde você tem aqueles vídeos que ensinam, vídeos do TikTok. Eles ensinam e a gente aprende no coletivo.
E veja bem, olha como as coisas se convergem. Você acessa um conteúdo, você remixa aquela receita, você remixa aquele jeito de fazer e dá o seu toque. Então você aprendeu a princípio com alguém no espaço digital, o coletivo ensinou, as pessoas vão tirando dúvidas. Não, não faça isso, não bote esse ingrediente, comigo funcionou melhor assim. Então, em linhas gerais, a inteligência coletiva quer dizer que o espaço digital permite que as pessoas se conectem, interajam e aprendam no coletivo. E esse ciberespaço, ainda pensado pelo Pierre Levy, não significa que são dois mundos, porque, na minha visão, o mundo é um só, mas a gente tem espaços diferentes. Então, tem um espaço físico e um espaço virtual, um estúdio físico e um estúdio digital, uma empresa física e uma empresa digital, né? Uma empresa que você consegue ali, num espaço digital, trabalhar, dar aulas, produzir. Outro autor importante é o Henry Jenkins, e esse aí já é um norte-americano, esteve no Brasil dando consultoria para grandes empresas de mídia, e o Henry Jenkins, ele trouxe duas expressões, a cultura da convergência e a cultura participativa. Então, eu vou sair do quadro e pegar um aparelho aqui que está do meu lado. Veja que interessante. É esse aqui, ó, que cabe na palma das minhas mãos. Vejam a análise que eu vou fazer. Quando o Jenkins traz a cultura da convergência, logo em seguida eu começo a fazer algumas associações. Por quê? Porque este aparelho aqui, ele não é apenas aquele celular tradicional. Ele é também o meu rádio, ele é a minha TV, ele é o meu editor de vídeo, de imagem, ele é o meu bloco de notas, eu acesso os bancos, eu tenho aplicativos, eu resolvo coisas, eu fotografo, eu edito, eu faço muita coisa. Então, quando a gente tinha equipamentos separados, né, e aí eu sou dessa época em que eu precisava comprar um, olha, eu vou falar uma expressão aqui bem das antigas, vamos ver se vocês entendem o que é um toca-fita. Toca-fita cassete, né, uma fita cassete que tinha ali o lado para você ouvir. Isso da época em que os aparelhos eram separados. Então você tinha que comprar cada hora um aparelho para ter uma experiência visual, uma experiência sonora, uma experiência visual. Agora, na cultura da convergência, os equipamentos se convergem e possivelmente cabem na palma da sua mão. Porque a gente está falando também de uma comunicação móvel, uma comunicação em que você consome o conteúdo enquanto anda. E, consequentemente, a gente tem uma cultura participativa. O que é essa cultura participativa? As pessoas querem participar, elas querem dividir o que estão fazendo, né? Algumas muito da sua intimidade, né? O que cada um faz o que quer, mas a cultura participativa, muitas das vezes você consegue aprender algo com alguém que descobriu uma coisa que você não sabia e, portanto, pela participação, pela vontade de dividir, pela vontade de compartilhar, você conseguiu ali aprender com aquele que participou, com aquele que compartilhou, com aquele que te ensinou. Então, Jenkins traz essa contribuição numa visão norte-americana e, como eu disse, veio para o Brasil dar consultoria para diversas marcas de mídia. E depois o Manuel Castells. Voltamos à Europa, já na visão de um espanhol, né, que traz o conceito da sociedade em rede. E o que é essa sociedade em rede? É uma sociedade em que as barreiras estão borradas, né? Você consegue conhecer o que está acontecendo em outros lugares bem distantes de você, não mais apenas pela visão de uma grande mídia, mas você consegue contato com pessoas, você consegue acompanhar as pessoas, acompanhar a novidade, a economia, a cultura. Essa sociedade em rede traz pessoas enlaçadas, entrelaçadas, né? Atores A e B conectados. Então, essa sociedade em rede faz com que você crie uma grande rede e mediada pela tecnologia. Então, a compreensão desses três autores nos dá uma percepção de quanta novidade é trabalhar com o mundo digital.
tá certo? Bom, então, de tudo isso que a gente falou até o momento, e que vamos falar muito mais, nós temos as transformações culturais promovidas pelo digital. Então, se antes ficávamos pensando: "Ah, o que vai ser criado de novidade? Um equipamento novo? Uau, que interessante!" É, mas mais do que isso, a gente precisa entender das novas formas de sociabilidade e subjetividade. O social como se apresenta, como a gente se relaciona, como eu, o professor, vou me relacionar com você, um estudante que está, conectado a mim, mediado por uma cultura digital. Então, como é que você se relaciona com os seus amigos? Como é que você se relaciona com os seus amigos de trabalho, onde cada um está em um lugar, né? Onde, numa grande rede, você hoje tem empresas em que as pessoas participam e moram em diferentes lugares. Você já teve aquela percepção de ter um amigo que só conhecia pela telinha, né, a telinha aqui do enquadramento, e aí quando você conheceu a pessoa pessoalmente, você falou assim: "Uau, achava que você era mais alta? Ou achava que você era mais baixa?", né, assim, assado, achava que você era assim ou não. É porque, né, as novas formas de sociabilidade nos trazem essa questão, né. Você não precisa apenas, ou melhor, você não tem mais apenas a questão social do presencial. Você também tem a distância, o virtual. Então, isso tudo é para a gente pensar. O que isso vai impactar na nossa vida. E também a forma como você se apresenta, a sua subjetividade. Você quer parecer uma pessoa muito séria? Quer parecer uma pessoa divertida? Quem é você no mundo digital, né? Então, tudo isso é para a gente pensar que existem transformações culturais promovidas pelo digital. Consequentemente, há mudanças nos hábitos de consumo de mídia. Eu já liderei uma pesquisa que a gente falava sobre os hábitos de consumo de mídia entre jovens, e eu fiz uma série em que a gente avaliava os hábitos de consumo de mídia entre jovens universitários, entre idosos, entre crianças. Então, é muito importante que a gente olhe para a sociedade com essa visão crítica. Como estão sendo os hábitos de consumo de mídia, né? Porque sabe aquela expressão binge watching, que em bom português significa maratonar séries? A pessoa mais ansiosa, mais acelerada, quando ela decide maratonar uma série, ela ela se comporta com um novo hábito de consumo de mídia, né? Então isso é muito curioso para o tempo atual, porque você não precisa acompanhar episódio a episódio. Não, você pode fazer tudo de uma vez, porque os episódios estão todos entregues, né, naquele momento. Uma telenovela, por exemplo, você não precisa acompanhar, se você não conseguir o tempo, não vai acompanhar só naquele horário em que foi o combinado, né, 9h30 da noite, digamos assim, de segunda a sábado. Você vai fazer um login no seu plano de assinatura de alguma mídia e você vai acessar quando você quiser. Então, esses hábitos de consumo de mídia são muito interessantes. Certa vez eu liderei uma pesquisa que a gente falava sobre os hábitos de consumo de mídia entre jovens, entre crianças, entre idosos. Então, olhar para a sociedade com essa visão crítica nos ajuda muito a entender as transformações culturais promovidas pelo digital. Outra questão é pensar a noção de tempo, né, porque a gente pensa numa outra reconfiguração, né, do tempo real, da presença digital constante. Então, isso impacta consumo, venda, entretenimento, educação. Tudo isso é impactado por essa reconfiguração do espaço e do tempo. A gente não precisa mais estar na sala de casa para acompanhar aquela programação. A gente está vivendo uma comunicação móvel, consumindo, ao tempo que a gente puder, quiser, o tempo que deu, pausou, né. Você já se pegou, recebendo uma mensagem daquela mídia audiovisual perguntando assim, de repente você está lá cochilando, aí ela pergunta: "Você ainda está aí? Quer que eu continue?". Não sei se ela percebeu que você cochilou e dormiu, mas é porque você está assistindo em qualquer momento. Porque se você dormiu, ela vai pausar. Aí quando você acordar, você vai lembrar: "Opa,
Então, obrigado por ter pausado, que eu vou começar de onde você parou para mim, né. Então tudo isso é uma reconfiguração do tempo e do espaço. E, consequentemente, a gente cai onde? Na cultura do engajamento, na visibilidade, na performance. Ou seja, eu me engajo com um conteúdo, eu tenho visibilidade, posso me apresentar para a sociedade, as pessoas me veem, né. E essas expressões, né, você conhece a rede social LinkedIn? Você já faz parte dela? Como estudante universitário, eu sugiro muito que você faça parte do LinkedIn. O LinkedIn vai te dar uma mensagem assim: "Seu perfil foi visto por 139 pessoas". Toda vez que eu recebo essa mensagem, eu fico assim: "Ai, que bom que estão me vendo, que bom que eu estou sendo visível". Por quê? Eu também estou produzindo conteúdo. Aquele conteúdo alcançou 139 pessoas, que bom, né? 139 pessoas que, de repente, nem são minhas amigas, mas são minhas seguidoras. Então, essa performance, né, ela é sugerida por essas plataformas. Então, tudo isso é parte da transformação digital. Combinado? Então, vamos pensar no seguinte: outro ponto importante é pensar que a cultura digital, ela virou uma competência contemporânea. A gente pode chamar de letramento digital, né? Quando a gente olha para a nossa família, vamos olhar agora para a nossa família e perceber as gerações que estão convivendo dentro de casa, por exemplo. Sua avó, seu avô tem competência, digital, né? Seu bisavô, se você ainda tiver, seu pai, seus irmãos, as crianças de casa. Então, pensar nessa competência contemporânea, né, o digital como uma competência contemporânea, não estou falando de saber usar, manusear, né. Quando o avô fala assim para o neto ou para a neta: "Ah, mexe aí que você sabe mais do que eu". Mecanicamente ele pode até saber, tem mais habilidade, não tem medo de clicar, mas eu também estou falando de pensamento crítico, né. Uma criança não tem discernimento para entender o conteúdo que está acessando. Ela pode saber manusear facilmente, abrir e fechar um aplicativo, se logar, fazer cadastro, ok. Mas estamos pensando numa sociedade capaz de interpretar todo esse conteúdo que está lá dentro, certo? Bom, outro ponto é a importância da educação midiática. O que que é a educação midiática? É a educação para a informação, a educação para as mídias, você criticar a informação que está circulando nas mídias. E quando eu falo mídias, se prepare que eu vou citar muita coisa. Eu não estou falando de o que a gente analisa no jornalismo, tipo TV, rádio, jornal, revista. Não. Eu estou falando de o que a gente consome em outdoor, BuzzDoor, que é aquela mensagem atrás do ônibus, né? Rótulos de produtos no supermercado, mensagens que chegam em cartaz, né? Que chegam em diferentes lugares. Então eu preciso ter uma competência para essa educação. Por quê? Se eu não tiver essa competência toda, as pessoas vão me golpear, né? Eu vou cair em golpes na internet, eu vou cair em discursos de ódio, eu vou cair em ofensas na internet, né? Eu não vou saber lidar com essas questões. Então, eu preciso respirar, certo? Eu preciso respirar e entender que, eu acho que eu tenho que ter uma competência contemporânea desse mundo digital para poder saber lidar com as questões, tá certo? Outro ponto é a relevância dessa cultura para o marketing, que é uma estratégia de mercado, a comunicação e a educação. Nas próximas aulas vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre marketing digital, por exemplo, né? A comunicação digital, a educação contemporânea. Então, todos esses pontos são muito relevantes para a gente poder lidar com a atualidade. Combinado? Vamos lá. Vamos seguir porque temos muitos assuntos. E esses assuntos aqui são aqueles que mais vão nos tocar. Porque diante de tudo que a gente vai aprender, o que a gente precisa lidar? Então, são os novos debates contemporâneos sobre a cultura digital. A gente vai falar sobre os algoritmos que decidem o que a gente vai consumir. E as bolhas de filtro, né? Muitas vezes nós ficamos, né? Eu vou me incluir nessa também. Ficamos em bolhas. O que são as bolhas de informação? Eu só estou no lugar onde as pessoas conversam o que eu
gosto, o que eu quero. Então eu estou muito protegido ali pela bolha. Mas não é importante você furar essa bolha para conhecer também o que está sendo falado sobre coisas que você não gosta? Isso desenvolve muito o indivíduo, desenvolve o pensamento dele, né? Quando a gente fala de desinformação e fake news, né? Então, de todo o digital que já está sendo construído, há indivíduos que vão, né, pensar ali em desinformar a sociedade, criar notícias falsas. Então, eu não preciso estar atento a tudo isso. Eu preciso entender sobre a cultura do cancelamento, porque se eu digo que você precisa ser engajado e você participa, você precisa entender também que tem alguém que pode ter interesse em cancelar você. No mundo das celebridades, no mundo dos influenciadores digitais, a gente vem acompanhando tudo isso acontecer. A pessoa se expõe muito, a pessoa se coloca no mundo digital, dá uma opinião, a sociedade cobra que celebridades, artistas, né, pessoas públicas se coloquem publicamente em relação a questões políticas. A gente não está avaliando tudo isso? E aí, de repente, a pessoa é o quê? Cancelada. Né? E o que vem a ser o cancelamento pode ser uma coisa muito ruim para um indivíduo que não sabe lidar com tudo isso. Né? A pessoa pode ficar deprimida, ficar chateada. Então, é preciso analisar tudo isso porque é um debate contemporâneo, né? Porque a pessoa ela se expõe demais, né? Ela se expõe, ela abre o quarto da casa dela para se expor. Existe um estudo, né, do mundo digital que se diz a cultura do quarto. As pessoas abrem os seus quartos, né, para se comunicar com o mundo. Ao mesmo tempo, a influência dos criadores de conteúdo, né, os criadores de conteúdos, os influenciadores digitais, de fato influenciam você a quê? A um bom comportamento ou simplesmente compra porque estão sendo patrocinados por uma marca. Então, todo esse cenário a gente precisa avaliar, né? E, mais do que isso, a presença digital de crianças, né? A presença das crianças e da juventude no mundo digital. Então, você que me assiste, se tem criança em casa, é preciso monitorar o comportamento delas. É preciso saber o que elas estão acessando, né? Crianças e jovens precisam ser monitoradas pelos pais para que eles consigam entender o que as crianças estão fazendo. Como é entendido, as crianças e jovens não têm tanto discernimento como um adulto, não conseguem se defender. Então é preciso entender que cada vez mais haverá crianças e jovens conectados, mas com educação midiática, com letramento digital, eu crio uma sociedade mais capacitada, digamos assim, para lidar com todas essas questões, tá certo? E também a automatização e a inteligência artificial, né? A inteligência artificial capaz de criar imagens, capaz de criar textos, elas jogam a seu favor ou estão jogando contra a seu favor? Você já está usando isso ao seu favor ou reclamando que perdeu o emprego por conta de uma nova tecnologia? Nós que estamos aqui em um ambiente universitário, precisamos entender que a gente precisa compreender esse fenômeno para a gente não ser pego de surpresa. Então, todas essas questões, quando alinhadas ou aliadas a uma formação acadêmica, elas jogam ao seu favor. Então, não se preocupe com essas novidades. Pegue essas novidades e jogue ao seu favor. Tá certo? Outro ponto, né, é a inteligência artificial generativa. Então, os debates contemporâneos trazem essas novidades todas, né? O uso de ferramentas que criam imagens, vídeos, né? Mas também criam o quê? Deepfakes. O que é essa expressão deepfake? É algo que é tão realista que você acredita que é verdade. Então imagina, eu que estou aqui conversando com vocês em vídeo, podem pegar todo esse cenário aqui, todo esse enquadramento que eu estou tendo, minha carinha, meu figurino, e começarem a colocar um texto que não fui eu quem falou. Isso é muito feio, isso é muito perigoso. Bom, mas eu não sou uma figura pública, eu sou apenas o professor de vocês. Mas se eu faço isso com um político, com um cantor muito conhecido internacionalmente, nacionalmente, com, né, uma pessoa formadora de opinião aí do mundo da política, por exemplo, a gente já viu muito isso acontecer. O que eu quero que vocês entendam? Que a gente tem que, na hora, bater o olho e falar: deepfake. Isso não é verdade, né, mãe? Né, pai? Né, tio? Né, tia? Né, família? Isso não é verdade. Então eu preciso
compreender que isso é um debate contemporâneo, porque as pessoas que não estão estudando como a gente, elas vão cair, e elas vão acreditar, e elas vão compartilhar. E aí eu crio toda uma questão aí que a sociedade não quer que aconteça, tá certo? Bom, automação e conteúdo, de conteúdo, né? Então, o conteúdo chega ali, é criado por uma inteligência artificial, não foi nem um humano quem fez, ele programou simplesmente, né? Isso pode afetar os empregos, toda mudança tecnológica, todo o avanço vai gerar questões relacionadas ao emprego. O que a gente não pode, como eu disse antes, é ser pego de surpresa, a gente precisa se preparar para o mercado. E, finalmente, os dilemas éticos. Vamos sempre conversar sobre esses dilemas éticos, né, que todo esse debate contemporâneo digital traz. A autoria, a verdade e a originalidade. Quem é o autor, afinal? Quem fez isso? Quem assinou? É algo que veio do governo federal, portanto, do ministério XYZ? Eu posso confiar nessa informação? Isso é verdade? Qual é a originalidade desse conteúdo? Ou simplesmente foi uma pessoa que fez uma manipulação daquele conteúdo e jogou esse conteúdo assim na sociedade. Então eu preciso compreender que o digital, a vida digital, ela é presente, mas eu preciso também estar atento aos debates contemporâneos. Ufa, quanta coisa, né? Bom, mas para a gente poder seguir em frente, também é preciso ler. Aqui estão as referências usadas para construir o conceito dessa aula e também eu quero convidar vocês a descobrir coisas novas. Entrem na biblioteca virtual. Um livro, uma referência vai puxar outra, né? E assim segue, para que a gente possa, ao longo das aulas, descobrir autores, descobrir conceitos e seguir em frente. Eu sou o professor Márcio Gonçalves e estarei com vocês nas próximas aulas. Até a próxima.